Boa noite, gente. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre blocos e grafos eulerianos. Na verdade, isso aqui é uma consequência bem direta do que vimos na aula passada, sobre conectividade e assuntos que envolviam corte de vértice, sendo que na aula passada não deu tempo de eu terminar, né? O último teorema que tinha na aula. Então, eu vou retornar lá. E aí a minha ideia é provar para vocês esse teorema que ficou faltando, tá? O Thiago não esteve presente, né, e não conseguiu, então, assistir a aula ainda. Só para te manter aqui, mais ou menos, algum norte do que a gente está falando, é o seguinte. Deltinha é o grau mínimo do grafo, né? Capa, linha e capa são parâmetros que eu defini na aula passada, sendo que capa, linha é em torno de um conjunto que a gente já conhece desde a aula retrasada, que você estava presente. Então, capa, linha, deixa eu até retornar aqui ao nome e definição de cada uma dessas coisas, rapidinho. Capa, linha é o tamanho do menor corte de arestas do grafo, tá? Corte de arestas, retornando falando rapidamente, é aquele conjunto de arestas que você tem no grafo, de modo que pela sua remoção você vai aumentar o número de componentes conexas. Isso é um corte de arestas. Capa linha é o tamanho do menor corte de arestas, tá? É o corte de arestas mínimo. Na aula passada, eu tentei retornar nesse assunto e começar uma relação com o capa, que, na verdade, capa-linha se refere a corte de arestas. Capa se refere a corte de vértices, tá? Então, corte de vértice é o quê? É um conjunto de vértices que, pela sua remoção, o número de componentes conexas aumenta. Ou o que você está lidando é com um grafo completo e que você vai ter com o corte de arestas, você nunca vai conseguir desconectar o grafo. Mas aí, nesse caso, é um caso degenerado, a gente diz que o corte de vértice para um grafo completo, ele é n-1. Você removeu todos os vértices menos um, o que sobrou é o grafo trivial, então aquilo ali é o corte de vértice. O que a gente quer fazer com isso é tratar desses parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui, eu falei sobre eles na aula passada, mas também para refrescar a mente de quem estava aí, não conseguiu estudar tão bem, da última aula para hoje, nos exemplos aqui, a gente consegue entender quais são esses parâmetros. Capa é 1 e capa-linha também é 1. Por quê? Existe uma ponte nesse grafo. Então, a existência de uma ponte significa que a sua remoção, a ponte é uma aresta, que a remoção faz aumentar o número de componentes conexos. Então, o tamanho do menor corte de arestas é 1. E o tamanho do menor corte de vértice também é 1. Porque tem um vértice aqui, por exemplo, esse C ou esse E, que é aquele que a gente chama de articulação, tá? Então, o vértice de articulação é como se fosse esse vértice C aqui também. É o vértice que você remove e você desconecta o grafo, caso ele seja conexo, né? Ou você aumenta a componente conexa, o número de componentes conexas do grafo. Então, o capa desse grafo aqui é 1, porque tem esse vértice que satisfaz isso. A gente deu argumentos para dizer por que isso aqui é 3, por que isso aqui é 4 e tudo mais. E o que eu quero aqui, na verdade, é provar esse teorema, que a gente sabe que o tamanho do menor corte de vértice é menor ou igual do que o tamanho do menor corte de arestas do grafo, que é menor ou igual do que o deltinha do grafo. Tá? É isso que eu quero provar nesse momento. Bom, indo direto para a prova, né? Essa primeira desigualdade acaba que é fácil e vocês mesmos me falaram sobre ela, sendo que vocês usaram isso, mas não no jeito correto. Eu até tentei contornar um pouco melhor a situação, né? Porque o deltinha do grafo, ele dá para a gente um limite superior em relação ao tamanho do corte de arestas. Porque em qualquer grafo que você tenha, olha o deltinha ali. O deltinha se refere a quê? A número de arestas que incidem no vértice de no menor grau do grafo. Esse deltinha, então, é esse número de arestas que está indo naquele vértice, né? Se você remove essas arestas aí que incidem nele, você desconectou ele do grafo. Esse vértice ficou isolado. Então, essas arestas que você removeu é um corte de arestas. Então, qualquer outro corte de arestas, ele vai ser menor ou igual do que esse tamanho aqui, do deltinha. Tá claro isso?
Vimos também exemplo que você pode ter um deltinha, mas que, na verdade, você consegue desconectar o grafo com um número menor, Me certo? refresca uma coisa. Um corte Sim. de arestas, ele precisa aumentar em apenas um o número de componentes conexos? Não precisa, Ah, tá. Entendi. não precisa, tá? Uhum. Tinha um nome pra essa ligação, certo? Oi? O nome de, tipo, que necessariamente só aumenta em um é uma ligação, certo? Não, definição Não? de ligação é que seja minimal. É. Minimal se refere a Uhum. tamanho de corte. Na verdade, é o menor corte que é um subconjunto daquele corte que você começou a considerar. Você pergunta, esse corte é minimal? Então, como você vai conseguir responder isso? É saber se daquele conjunto que você está olhando, primeiro, se ele é um corte, Uhum. depois, se não tem nenhum menor do que ele, ou seja, não tem nenhum subconjunto dele que seja um corte. Uhum. Se não tiver nenhum subconjunto dele que seja um corte, então esse corte que você estava olhando é minimal. Certo. Isso é uma ligação, Ok. tá? Então, vocês lembram disso, gente? Que, primeiro, tá claro que deltinha representa para a gente, associa a gente um corte de arestas? Sim. Isso sim. Sim. Tá? E tá claro também que a gente pode ter exemplo em que esse corte de arestas realmente é menor do que o deltinha? A gente viu na aula passada, mas vocês lembram? Eu lembro, sim. Sim, sim. Tá, Também lembro. ok. Então, é claro, essa desigualdade. O que falta a gente mostrar é isso daqui, né? Então, o que resta mostrar é que o corte mínimo de vértices ele é menor ou igual do que o corte mínimo de arestas do grafo, tá? Então, essa demonstração ela se baseia em duas etapas, tá? Então, primeiro, antes da gente entrar nessas etapas, nesses casos que existem em relação ao grafo que a gente estiver considerando, vamos observar que capa' é menor ou igual do que n-1. Lembram disso? Porque pela própria definição de corte de vértice, você tirando n-1 vértices do grafo ali, sobrou somente o grafo trivial, aquilo ali que você removeu é um corte de vértice. Lembram que até foi por isso que a gente entrou numa possível discussão do que, tá, então nosso interesse é no corte máximo ou é no corte mínimo de vértice? É no corte mínimo. Porque o corte máximo, você sabe, n-1 já resolve a sua situação. Lembram disso? Então tá claro para vocês que capa é menor ou igual do que n-1? Sim? Tá? Sim. Então, ok, fica com isso em mente. Então, capa é menor ou igual do que n-1, tá? Então, vamos considerar agora o menor corte de arestas do grafo, sendo S e S barra, tá? Esse conjunto S de vértices vai associar para a gente esse corte de arestas S e S barra e é o menor possível do grafo, tá? Então, vamos considerar aqui alguns casos em relação a esse corte. Então, primeiro, vamos pensar que a gente esteja olhando um caso em que esse corte de arestas é de tal forma que S é adjacente a todos os vértices de S barra. Concorda que você pode ter um grafo que satisfaça isso? Concorda que dentro do mundo dos grafos, todos os grafos aí que a gente está considerando, grafos conexos, né? Porque esses parâmetros se referem a grafos conexos. Então, dentro do mundo dos grafos conexos, você pode ter aqueles cortes mínimos de arestas em que todos os vértices de S são vizinhos a todos os vértices de S barra. Concorda que pode ter grafo que satisfaz isso? É esse o caso que a gente está lidando aqui. Nesse caso, fica fácil a gente conseguir relacionar esses parâmetros. Por quê? Olha só, nesse caso, qual é o tamanho desse corte de arestas? Concordam que é o tamanho de S vezes o tamanho de S barra? Porque o que a gente está olhando aqui é meio que esse caso aqui, ó.
S tem aqui os vértices de S, tem os vértices aqui de S barra. Esse caso é aquele que cada vértice de um lado é vizinho a todos do outro lado. Todo mundo é vizinho a todo mundo aqui de um lado para o outro. Ou seja, tem um join. Enfim, vocês não são obrigados a saber o que é um join, apesar de eu ter falado um pouco por alto em aulas anteriores, mas é todo vértice de um lado é vizinho a todos do outro lado. Então, qual é o tamanho desse corte? Ou seja, quantas arestas existem aqui nesse corte? Fala, Leandro, desculpa. Não, eu ia falar que esse desenho é o cara daquele grafo bipartido completo, né? Mas não, isso não se refere exatamente a um bipartido, porque você pode ter arestas aqui dentro dessas partes. Ah, tá, positivo. Isso, o que eu estou olhando é um caso em que você tem um corte desses grafos aí, de modo que satisfez essa propriedade. Tá? Ok. Por exemplo, em partido completo até que se encaixa nisso também. Mas eu estou olhando aqui um caso até mais geral. Tá? A pergunta é, concordam que você tá vendo, vocês estão vendo essa barrinha aqui e aqui, né? Essa barrinha aqui, Cardinalidade, né? né? Isso, é a cardinalidade desse conjunto, ou seja, é o número de arestas que está nesse conjunto. Então, veja, para cada vértice de um lado, ele é vizinho a todos do outro lado. Você tem S barra vizinho aqui, né? Aqui tem S barra, aqui você tem S. Então, para cada um, você tem o tamanho de S barra de vizinhos. Então, tem S barra vizinhos aqui, o outro tem S barra vizinhos, o outro tem S barra vizinhos. Então, é S barra que aparece S vezes. Então, é S vezes S barra. Concordam? Que esse é o tamanho do corte, nesse caso? Tudo bem com essa igualdade? Ok? Continuando, então, vocês conseguem observar que essa conta, ela necessariamente é maior ou igual do que n menos 1? Alguém tem algum argumento para me explicar o porquê disso? Só um parênteses aqui. Observa que muitas das coisas que são escritas aqui, eu estou complementando falando, né? Eu só estou dizendo isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, tal, né? Mas, então, por isso que é interessante que vocês revejam o que eu estiver falando depois, né, no estudo de vocês, para vocês, de fato, entenderem a justificativa dessas coisinhas aqui, né? Tá? Então, primeiro, essa igualdade está clara, né? O que eu quero agora argumentar é que essa conta é maior ou igual do que o número de vértices do grafo menos 1. Alguém tem alguma justificativa disso? Só para confirmar, esse N de G é o número de vértices do grafo G, né? Isso, do grafo. Tá. Aí, então, a gente pode partir essa igualdade, pelo menos, é do K1, né? A partir do K1, a gente tem esse igual aí. E por ser multiplicando o número de vértices de um conjunto e do complementar, provavelmente, exceto esse caso do K1, né, vai ser maior do que o número de vértices menos 1. Fala de novo, Antonel, desculpa. Então, é bem confuso para mim também, é porque eu tenho a dificuldade de esgotar todas as direções para não ter um contra-argumento. Mas estou me arriscando. Tá, não, vai para essa dica mesmo. Então, vamos partir do K1. Do K1. K1. São dois vértices e uma aresta, não é? Não, isso é um K2. Tá. Ah, não, então é o K2 mesmo. K2, essa afirmação do igual, aí faz sentido, né? Aqui, né? Isso. Porque Entendi. O que você está meio que olhando é o quê? todas as possibilidades. São os números diversos que pode ter no grafo, né? Isso. Então, você está olhando não um caso genérico aqui, mas um caso em que você só tem dois vértices no grafo. Entendi. Isso, é um dos casos, né? Porque a gente está falando de qualquer grafo, não é assim que a gente está generalizando? Qualquer grafo que seja daquele tipo dali, que você representou no desenho, né? Ah. Tá.
Então, ele pode ser 2 vértices, um ligando ao outro. Ah, Então, já obedece essa norma daí do maior ou igual. A partir daí, sempre vai ser maior por causa do número de... que é uma multiplicação, enquanto o outro é apenas número de vértices menos 1. entendi. Entendi. Eu entendi que, assim, é intuitivo. Você começando a tratar desse caso básico aí, que funciona para ele, ok, você está afirmando que para ele é verdade, mas ainda assim está faltando uma clareza maior do porquê que o maior vai ser. Apesar de ser normal você pensar que vai subir, ainda mais por ser uma multiplicação, entende? Está faltando um pouquinho ainda aí. Fala, Maria. Professor, a minha dúvida ali é sobre a cardinalidade de S, do conjunto S e S barra. Ah, tá. Você falou que a cardinalidade desse conjunto, quer dizer, a cardinalidade do número de arestas, né, desse conjunto é S vezes S barra. Só que, na verdade, eu acho que seria menor ou igual, porque, tipo assim, você não falou que dentro de S eu posso ter vértices entre os vértices de S? Quer dizer, eu posso ter arestas entre os vértices de S? Pode. Então, se eu tiver pelo menos uma aresta ligando 2 vértices que estão em S, a minha cardinalidade não vai ser S vezes S barra. Não, mas o meu interesse não são nessas arestas. É dessas arestas que saem daqui e vêm para cá. Então, eu não quero saber aqui o número de arestas que tem no grafo. Se eu quisesse, aí eu ia ter que considerar as arestas que estão dentro dessa parte aqui. E as arestas que estão dentro dessa parte aqui. Desculpa o meu desenho, eu sei que está horrível, né? Deixa eu... Eu tenho várias cores em mão, não uso, né? Mas aqui você tem essas arestas que atravessam, tá? É nesse número de arestas que eu estou interessado. Essas que saem de uma parte e vão para outra. Eu posso ter arestas aqui. Eu posso ter arestas aqui. Posso ter, não tem problema. Mas o meu interesse é saber no número de arestas que tem aqui, que vão daqui para cá. Então, por isso que na contagem que eu comentei aqui você tem S. Então, tem quantas arestas que saem desse vértice e vão para S barra? O número de vértices que estão em S barra. Isso, então é o tamanho de S barra, perfeito. E desse daqui, quantas são? Também. Também. E desse? Também. E do outro? Também, e assim por diante. Então, quantas arestas que tem no corte? O número de arestas que sai daqui e vai para lá, que é S barra, mais o número de arestas que sai daqui e que vai para cá, que é S barra. Aqui, S barra. Então, é S barra que aparece S vezes. Então, é S vezes S barra. Entendi. E essas arestas que estão aqui, tudo bem, elas existem no grafo, mas eu não estou querendo saber desse tamanho, não. Entendeu? Eu não estou aqui querendo contar qual é o grau desse vértice, não é isso. Mas é quantas arestas dele que vão para lá. E aí é o S barra, entendeu? Que vão para o outro lado. É que eu achei que você estava contando todos os vértices que tem no grafo, entendeu? Quando você botou cardinalidade do conjunto S e S barra. Mas a cardinalidade de SS barra é o número de arestas que tem no corte SS barra. Lembra? Porque o número de arestas que tem no corte, mesmo você tendo aqui SS barra todos os vértices do grafo, e sim, você tem, né? Pela própria definição do corte, mas esse conjunto aqui é conjunto de arestas que são transversais aí, que saem de um e vão para o outro, não nessas arestas que ficam na mesma parte. Tá? Entendi. E só mais uma outra dúvida, professor. A gente poderia ter um outro corte de arestas, tipo, que considere não só... Todo não mundo considere vizinho, toda... mundo? Hã? Que não tem todo mundo vizinho, tá todo mundo do outro lado? Sim, é outro caso que a gente vai considerar depois. Ah, beleza. Tá? Desculpa. Fala, Rodrigo. Não, a ideia era que você quer aqui, tipo assim, provar, justificar por que isso aqui é maior ou igual. Isso. Se você pegar um número de vértices aqui em S, por exemplo, chamar de A, e o número de vértices em S barra chamar de B.
Se não for, você vai ter uma aresta B aí que não pertence ao grafo G. E o que é que tem? Então, então tem que valer esse maior ou igual. Se não valer, você vai ter uma aresta B aí que não pertence lá ao grafo G. Ó. Por que não pertence? Não, então, você quer justificar que é maior ou igual, né? É. Então, aí eu acho que parece, não lembro quem foi que começou a falar aí, deu uma justificativa, eu acho que complementaria falando assim, cara. Que foi o que o Nathaniel comentou, talvez? Eu estava vendo, estava tentando pegar. Enfim, eu acho que vocês conseguem ter alguns argumentos que podem funcionar, mas só para não tomar muito mais o tempo, tem um jeito que é muito mais fácil aqui de argumentar. Olha só, vocês concordam que com essas arestas que tem no corte, esquece as cinzas, porque elas existem também, mas não vamos olhar para elas. Porque as arestas do grafo, elas se baseiam por quais? Essas do corte e essas que não são do corte. Ok? Né? É isso que você consegue ter de tipos de arestas do grafo, nesse caso. Ok? Vamos olhar somente para essas arestas que são do corte. Né? Tá. Utilizando somente as arestas do corte, o grafo, ele é conexo? Sim. É conexo? Então, ele é conexo e você tem aqui, então, o que de consequência disso? Vocês lembram que qual é o grafo que ele é minimalmente conexo? É o grafo que é uma árvore, certo? Então, a árvore, ele é o grafo conexo que tem o menor número de arestas possível, que é n menos 1. E isso que a gente fez somente com as arestas do corte, desse tipo de grafo aqui, que satisfazem isso, eles são isso que forma um grafo conexo. Então, necessariamente, ele tem um número de arestas que é maior ou igual do que o número de arestas que seria na árvore associado a esse número de vértices. Entenderam? Então, por isso que você tem essa desigualdade aqui. É um jeito de argumentar. Tá claro? Sim? Ok. Sim. Então, veja... Tô tentando me convencer ainda. Mas... Tá, mas entendeu o que eu falei? Eu entendi o que você falou. Tá. Tá, e essa parte aqui a gente já tinha argumentado anteriormente. Então, n menos 1 é maior ou igual do que k. Então, qual é a consequência que a gente tem nesse caso aqui? É que k', que é nesse caso, né, porque é o menor corte de arestas possível, né, é o SS barra, o tamanho dele é o k'. Então, o k', ele é maior ou igual a k. Ok? Então, esse caso aqui está argumentado quando você tem exatamente todas as arestas de um lado para o outro aqui. Beleza? Vou agora falar do outro caso, que é o que a Maria estava perguntando. Então, o outro caso é quando não ocorre isso, em que todos os vértices de S são vizinhos a todos os vértices de S barra. Ou seja, o que isso quer dizer? É quando, então, existe algum par em que um pertence a S e o outro pertence a S barra, de modo que não existe aresta entre eles no grafo. Concordam que esse caso daqui é a negação desse caso daqui? Concordam que basta a gente argumentar sobre esse caso e agora já está tudo provado? Sim? Qualquer grafo ele se encaixa ou nesse caso ou nesse caso. Então são eles que a gente está analisando. Vamos analisar esse caso aqui agora. Tá? Então, continuando. Com isso, repara, esse S e S barra ainda continua sendo o menor corte de arestas que tem no grafo. Tá? Continua sendo o menor corte de arestas que tem ali. Só que nesse corte, você não tem todas as arestas de um lado para o outro. Então, por isso que tem esse par XY
de modo que exista uma não aresta ali entre eles, ou em outras palavras, é que não exista aresta entre eles. Ok? Vamos com isso definir um conjunto aqui. Eu vou escrever tudo, eu vou deixar aqui tudo e vou fazer um desenho para ficar mais ilustrativo. T, no caso, deixa eu pôr logo tudo que está aqui. T, ele é um conjunto de vértices que satisfaz o seguinte. Você tem X que pertence a S, você tem Y que pertence a S barra. Deixa eu desenhar aqui. Então, tenho aqui, vou pôr aqui o S barra. Vou pôr aqui o S, tá? Aqui você tem um vértice X. Aqui você tem um vértice Y. Não tem arestas entre eles, tá? Mas isso aqui é um grafo conexo, o grafo G. Então, tem um jeito de você sair daqui e chegar até ali, né? Então, com isso, vamos definir um conjunto T, que são quem? Ó, T é a vizinhança de X em S barra, tá? União alguma coisa que a gente vai falar sobre ele já já. Então, você tem aqui os vértices que são vizinhos aqui de X. Lá do lado de lá, tá? União, esse conjunto T, você tem esse pessoal. Além disso, você tem os vértices que não é igual ao X, não são iguais ao X, são outros vértices. São vértices que estão em S, mas que não são iguais ao X. Então, você tem os outros vértices aqui. De modo que satisfaça alguma coisa. São os vértices que são de X e que tenham vizinhança em S barra não vazia. Então, daqui você tem vértice você tem aresta para cá. Indo para lá. Tá? Beleza? Tá claro desse conjunto T de vértices aí? Então, T é quem? É esse pessoalzinho que está aqui, juntamente com esse pessoalzinho que está aqui. Esse é o conjunto T. Tá legal? Então, é o seguinte, o que significa esse T exatamente? Veja que esse conjunto, ele é justamente um corte de vértices. Faz sentido isso para vocês? Porque, ó, todo caminho de X para Y tem que passar por T. Como é que você vai sair de X e chegar até Y? O grafo é conexo. Então, você tem, ou você vai direto para cá, em algum vizinho de X que está em S barra, e daqui você faz o seu caminho para chegar até Y, ou você vem para algum vértice vizinho de X aqui dentro do conjunto dele, e daqui ele vai para S barra, e de S barra você chega até Y de alguma forma. Fala, Leandro. Então, mestre, mas quando você falou que o conjunto pegou esse X em alguma coisa lá em cima, e depois pegou todos que são diferentes de X, eu vi logo que o X mais esses todos são diferentes de X é todo o conjunto S. Todos os vértices de S, de cara eu já vi que é o corte de vértices. Não entendi o que você falou, desculpa, fala de novo. Não, que eu enxerguei que esse conjunto T... Não, o conjunto T é aqueles em que está lá em S barra, né? Conjunto T são esses, união com esses daqui. Mas pode ter gente que não está aí nesse T. Posso ter um vértice aqui também, ó, que está aqui em S, mas que ele não tem a vizinho em S barra. Sim. Posso Mas ter. quando você A mesma argumentou no coisa, final... outra aqui também, que não tem vizinho aqui, nem aqui. Última coisa que você perguntou, que isso seria um corte de vértices, né? Isso. Que seria essa turminha de baixo, esse que você desenhou embaixo, e com o X, já seria todo o conjunto S, né? Não, isso que eu estou falando, não seria todo o conjunto S. Ah, tá, eu posso ter um vértice aqui. É isso que eu estou dizendo, eu posso ter um vértice aqui que ele não tem nenhum vizinho do lado de cá. Ah, tá, desculpa, foi isso que eu peguei errado. Só de vendo de lá com... Então, beleza, desculpa. O X, ele nem está em T. O que está em T
É a vizinhança aberta. Lembra de definição de vizinhança aberta? São os vizinhos de X. Não estou incluindo X. Tá? Então, são esses vértices vizinhos de X que estão em S barra, juntamente com os outros vértices aqui de S, que nenhum deles é o X, que tenha vizinhos em S barra. Tá? Beleza, agora eu entendi. Então, isso é o conjunto T aí que eu chamei, que eu estou considerando agora. Agora, vamos falar melhor sobre esse T. Ó, observa que todo o caminho de X para Y tem que passar por T. Tá claro isso? E como consequência, então, T é um corte de vértices. Porque se você remove T, os vértices, esses vértices de T aí, não tem como de X você chegar até Y. Por quê? O grafo é conexo. E o T é definido dessa forma. É definido pelos vizinhos de X que estão em S barra, né? Juntamente pelos outros vértices de S que tem um vizinho em S barra. Então, quais são os jeitos de você sair de S e chegar até S barra? Necessariamente é passando por vértices de T. Porque você tem que ter algum vértice aqui que tenha vizinho do outro lado para você atravessar. Certo? E você está removendo ao remover esses vértices de T. Tá claro? Então, que T ele é um corte de vértices. Ok. Agora vamos entender melhor sobre esse conjunto de vértices aí. Então vamos aqui dar uma receita de uma relação de um corte de arestas em detrimento esse conjunto de vértices que existe aqui. Da seguinte forma, ó, tomando as arestas de X para os vértices que estão em T e que estão em S barra, ou seja, são essas arestas aqui, tá? Então, toma essas arestas aí, que de X vão para S barra, ok? Concorda que você vai ter uma aresta para cada vértice que pertence aqui? Porque é justamente consequência dessa construção dos vértices que estão desse lado aqui. São os vizinhos de X que estão em S barra. Ok? Então, para cada vértice que está nesse conjunto lá de cá, existe uma aresta dele que vai para o X. Tá legal? Sim? Sim, sim. Tá bom. Então, agora é o seguinte, vamos olhar em relação a esses vértices aqui. Ó. Então, além de tomar uma aresta de X para cá, vamos tomar também uma aresta dos vértices de T que estão em S, ou seja, essas arestas aqui. Uma aresta para cada vértice que está aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, uma aresta dos vértices que estão por aqui, para cada vértice de S barra. Tá? Então, a gente vai tomar uma aresta de cada vértice que está aqui para um vértice que está em S barra. Tá? Pode ser que tenham mais. Pode ser que você tenha mais arestas que desse vértice aqui você venha para cá. Você não está considerando agora, você só pega uma. Tá? Então, o que a gente tem? Exatamente T arestas distintas que vão pertencer a esse corte SS barra. E T é um corte de vértices. Então, veja como a gente consegue relacionar um corte de vértices qualquer, que ele é maior ou igual a capa, a essa relação aqui com o corte de arestas SS barra. Então, esse corte de arestas SS barra continua sendo, nesse caso, sendo que o capa-linha, que é esse tamanho das arestas que tem de SS barra, ele vai ser
maior ou igual ao número de vértices que tem nesse conjunto T, porque aqui nesse conjunto T a gente consegue relacionar a T arestas que estão nesse corte de arestas aqui. Pode ser que seja mais. E isso vai ser um limite superior para o kappa. Sacaram isso? Por isso que eu estou falando pegar uma aresta só. Porque, olha só, X, você tem... Deixa eu tentar fazer um desenho um pouco menos feio. Apesar de eu ter todo o aparato tecnológico, minha qualidade ainda não é boa de desenho. Então, primeiro o que eu falei é tomar essas arestas aqui. Tá legal? Então, para cada vértice que está em T, que pertence a S barra, pega uma aresta que é o que vai para X. Ok? Ok. Além disso, dos vértices que estão aqui, deixa eu fazer um desenho mais realista, talvez. Esses vértices aqui seriam os vértices diferentes de X que tem vizinhança aqui em S barra. Então, para eles, você toma uma aresta só das que vão para S barra aí. Ok? Pode ser que, inclusive, tenha mais. Pode ser que aqui tenha mais aresta para cá, tenha aresta para cá. Pode ser que tenha mais jeitos de sair desse vértice e chegar para o outro lado. Mas só considera uma para cada vértice que está aí. Eita, caramba. Só toma uma. Tá? Só uma. Então, o que você está fazendo é desses T vértices tomando exatamente T arestas. E são arestas que são transversais, que vão de S para S barra. Ou seja, elas estão no corte SS barra. O tamanho de SS barra é capa linha, é o menor corte de arestas, que é maior ou igual do que esse número T aqui. Porque o que você está olhando é o seguinte: uma só para cada vértice. Pode ser que tenha mais. Igual eu estava falando, pode ser que esse vértice aqui não seja vizinho a somente um do outro lado, pode ser que seja vizinho a 2 ou a mais, entendeu? Então, por isso que esse tamanho é maior ou igual do que T. O tamanho de T, que é maior ou igual do que o kappa linha, que é maior ou igual do que o kappa, perdão. Entendeu? Fala, Maria. Professor, Desculpa, Maria, rapidinho, só para terminar. Por que é maior ou igual do que o kappa, só retornando? Porque esse T, eu não estou dizendo que ele é o menor corte de vértices possível. Eu estou dizendo que ele é um corte de vértices que existe ali. Se você tem um corte de vértices que tem esse tamanho, então o kappa é menor ou igual necessariamente a esse corte qualquer que você tomou. Tá? Fala, Maria. Só uma dúvida. Você falou que esse conjunto de vértices que pertence a T que estão em S teriam arestas que ligam a algum vértice de S barra. Uhum. Mas onde é que a gente garantiu isso? A gente só garantiu que esses vértices... Pode ser que não exista. Pode ser que não exista. Pode ser, não tem problema. Pode ser que isso daqui seja um conjunto vazio. Pode ser, não tem problema não. Mas ainda assim, em relação a isso daqui vai continuar sendo um corte de vértices. Porque o grafo é conexo. Tá. O grafo é conexo. Então tem arestas que saem daqui e vão para lá. Ou são elas que vão a partir de X para lá. Pode ser que não tenha também de X nenhuma aresta vindo para cá. Mas se não tiver arestas de X vindo para cá, para S barra, então tem que ter aresta aqui que está em S indo para S barra. Porque senão seria desconexo. Tem que ter algum jeito de você sair de um lado e para o outro. Entendeu? Esse T abraça todo mundo que é possível. Ou é de X indo para lá, juntamente com as outras possibilidades de S que vão conseguir ir para S barra. Entendeu, Maria? Entendi, mas... Entendi. Entendi. Pode falar de novo. Não, é que a minha dúvida está em como a gente calcula a cardinalidade de T, porque que a gente já está supondo que esses que estão em S barra, beleza, eles têm essa aresta, porque senão eles não existiriam, né? Porque a aresta que você está considerando são as arestas que ligam ele a X.
Então, se esse conjunto de T é formado pelos vizinhos de X, então com certeza vai existir essa aresta. Perfeito. Mas já esse conjunto de vértices de S, que você está considerando as arestas que vão a S barra, essa é a minha dúvida. Por que a gente considera que existe esse caminho? Porque a gente sabe que vai existir uma aresta desse conjunto de T que está em S para X, certo? Mas não para S barra. Não precisa ter aresta daqui para X. Não precisa, não. Vai A gente ter, sabe vai que o ter. grafo é conexo. Pode ser que não tenha para X, mas tenha para algum outro, que tem para algum outro, tem para algum outro, que tem para X. Tem caminho. Isso sim, tem caminho dali para X. Mas o T não é o conjunto de vizinhos de X? Não é não. Não é não. O T, ele é uma união de dois conjuntos. O T, ele é os vizinhos de X que estão em S barra. Aí são esse pessoal aqui. O pessoal que está aqui está representado dessa forma aqui. Esse pessoal que está aqui, não necessariamente é vizinho de X. Esse pessoal que está escrito aqui são vértices que pertencem a S, que são diferentes de X, e, além disso, a vizinhança desses vértices que pertencem a S em S barra é diferente de vazio, ou seja, tem aresta deles para S barra. Ah, tá. Mas pode ser, como você, não sei se você estava falando, que esse conjunto aqui seja um conjunto vazio, pode ser. Pode ser que não tenha nenhum vértice diferente de X que tenha aresta para S barra. Ah, tudo bem, não tem problema. Ainda assim, esse T vai ser um corte de vértices. Se não tem nenhum outro vértice de S além de X que possua vizinho em S barra, quer dizer que somente X tem vizinho em S barra. Por isso que a remoção desses vértices aqui é um corte de vértice. Porque o único jeito que você tinha de sair de S e passando para S barra era vindo de X indo para lá. Mas se você remove esses vértices que tem aqui, não tem mais como de X você ir para lá. Entendeu? Entendi. Tá? Ainda entendeu, mas não tão claro? Não, aí agora surgiu uma outra dúvida, porque a gente está analisando sobre X e Y, mas eu posso ter outros vértices, né? Que com esse corte eu não corto literalmente S com S barra. Necessariamente corta. Necessariamente vai cortar. Porque o que importa é, eu só coloquei X e Y como sendo dois arbitrários, de modo que não existisse aresta entre eles. Mas como o grafo é conexo, tem que ter um caminho entre eles no grafo. E como são feitos esses caminhos? Necessariamente vai passar por vértices de T. Não somente caminhos entre X e Y, mas a qualquer outro par de vértices que você tem aqui em SS barra. Ah, tá. Corta porque o T é a união desses vértices de S que tem arestas para S barra, tá? Isso mesmo. Tá? Show. Uhum. Beleza? Agora foi. Muito bom. Isso termina a demonstração do teorema. Apesar de você ter uma desigualdade assim, né? Kappa é menor ou igual do que kappa', que é menor ou igual do que deltinha, a gente tem exemplos em que dá tudo igual. E aí, exemplo que dá tudo igual, por exemplo, é isso daqui. Certo? A gente viu isso, né? Lá, não vou voltar, mas vimos, né, o valor de kappa, o valor de kappa', o valor de deltinha. O valor de deltinha está claro, né, pelo próprio gráfico. Agora, o kappa ser igual a 3 e o kappa' ser igual a 3, a gente também argumentou isso no início da aula passada. Também temos casos em que kappa é menor do que kappa', que é menor do que delta. Aqui está um exemplo. Olha, o deltinha, né, primeiro. O deltinha desse gráfico vale quanto? 1, 2, 3, 4. Certo? Deltinha é igual a 4 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 é o deltinha, né? O tamanho do corte de arestas é qual? Do menor corte de arestas? 3. Isso aqui, ó. Essa e essa daqui, né? E o tamanho do corte de vértices mínimo é? Acho que é 2, né? 2, porque você pode mover esse daqui, não desconecta, mas já movendo além dele esse, aí desconectou o grafo. Né? Então é um caso onde a desigualdade é estrita, né?
Beleza? Então, com isso daqui, vamos para... Como consequência do assunto, né, de conectividade, vamos falar sobre blocos e tentar falar sobre grafos eulerianos. Eu acho que vai dar tempo, mas vamos ver. Temos 1 hora ainda de aula, né? O conceito de articulação, vimos na aula passada, né, que se referia justamente àquele vértice que, com a sua remoção, você aumentava o número de componentes conexas, né? A ponte, que era esse conceito, só que visto em arestas, né? Ele está, assim como o vértice, está para articulação, né? É o tamanho desse corte de tamanho 1. Esse corte tem tamanho 1, né? Então, bloco, ele é um grafo, tá? Ele é um grafo que ele é conexo e ele não possui articulação. Assim como a gente sabe que tem grafo que não tem ponte, né? Um grafo que não tem ponte, ele tem uma aresta que toda aresta ele está num ciclo, né? Isso é um grafo que não tem ponte, né? E agora que esse conceito de bloco, ou seja, são os grafos que não têm articulação. Como é que a gente vai tratar deles, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, você pode ter definição de bloco que se refira justamente a um grafo. Você fala, o grafo é um bloco, tá? Ou uma outra forma que você tem de olhar num grafo que não necessariamente ele não tem articulação, ou seja, pode ser que ele tenha uma articulação, mas aí nesse caso você fala é o bloco de um grafo, tá? Então, um bloco a gente usa esses dois conceitos. Tanto a gente pode falar o grafo ele é um bloco, ou seja, então isso vai querer dizer que ele não tem articulação. Ou você pode falar que você está olhando ele é um bloco de um grafo, tá? Que é um subgrafo desse grafo G, que ele é maximal em relação à propriedade de ser um bloco, tá? Ele é um subgrafo maximal com a propriedade de ser um bloco. Então, vamos olhar aqui um exemplo, fica mais claro aqui, né? Esse grafo aqui, ele é um bloco? Não, ele possui Ele não articulações. porque ele tem articulação, né? Mas ele possui blocos. E aí vamos olhar quem são esses blocos. E quantos são? 4 blocos ele possui, né? Você consegue separar esse grafo em blocos justamente identificando quem são o que desse grafo. Como é que a gente identifica blocos de um grafo? É identificando as articulações. Certo? As articulações. Encontrando as articulações que a gente vai conseguir determinar, então, quem são os blocos desse grafo, né? Então, o fato é que 2 blocos diferentes em um grafo têm, no máximo, um vértice em comum. Concordam com isso? Olha aqui, isso aqui é um bloco. Esse aqui é outro bloco. Eles têm, no máximo, um vértice em comum. Né? Pode ser que tenha nenhum vértice em comum? Pode, aqui. Né? São 2 blocos, não tem nenhum vértice em comum. Mas, se eles, né, se eles têm vértice em comum, eles têm um vértice em comum somente. Por quê? Porque se tivesse mais que um, ele não seria maximal a conexão. Quer dizer, se você tivesse mais do que um, você teria um blocão maior do que os 2 blocos que você estava considerando. Teria. Isso é muito mal falado, mas... Porque senão você não teria articulação? Não teria articulação. Mas por que não teria articulação? Porque a articulação é o vértice que eu retiro que desconecta, que forma mais componentes conexos. Isso. Então, se eu tenho 2 vértices que são articulações, eles não são articulações. Tudo bem, isso é um bom jeito de falar. Complicado, mas... Não, tá certo, porque na verdade você teria 2 vértices que pertenceriam a esses 2 blocos aí, né? Removendo um, ainda teria como você ter caminho passando pelo outro vértice de um lado ao outro, né? Exatamente. Ainda teria esse outro vértice que ele estaria pertencente aos 2 blocos. Então você não desconectou nada. Então você ainda tem um bloco somente, você tinha somente um bloco, né? Então o outro fato é cada aresta de um grafo está em exatamente um único bloco. Concordam com isso?
Portanto, os blocos formam uma partição do conjunto de arestas. Vocês lembram do conceito de partição? O que é uma partição? Não lembro o que define, não. Tá, então, qual é a definição de partição? A partição é quando você consegue ter vamos dizer de um modo mais informal, uma separação, na verdade, você consegue ter conjuntos de modo que a união de todos esses conjuntos dá o todo que você está querendo. Então, no caso aqui, é o conjunto de arestas. Então, a união desses conjuntos dá todo o conjunto de arestas do grafo. E, além disso, você não tem elementos em comum nesses conjuntos. O que significa dizer aqui é que duas partes distintas, ou seja, dois conjuntos distintos, eles não possuem arestas em comum, certo? É justamente uma consequência disso, né? Porque cada aresta ela não está em dois blocos, ela só está em um único bloco, né? Então, essa consequência é bem direta disso que está aqui. Agora, minha pergunta, então, está claro para vocês que cada aresta de um grafo G está em um único bloco? Certo? Porque se ela tivesse uma aresta em dois blocos, o que você teria? Exatamente os extremos dessa aresta também pertencem aos dois blocos, né? Mas aí você acabou de falar aqui que não pode ter isso. Veja, esse é fato, mas vocês podem argumentar com isso aqui que eu estou falando, né? Vamos continuar nesse exemplo aqui. Existem esses 4 blocos, né? Então, olha o que acontece aqui desse bloco. B2, né, é esse bloco aqui, possui 2 vértices que o desconectam, né? Porque é um bloco, então você não pode ter uma articulação. Então, precisa ter pelo menos 2 vértices aí que, pela sua remoção, você vai desconectar o grafo. Nesse caso, existe 2 exatamente, né? B1 e B3, eles são, triângulos, né? Eles são K3, né? São completos aí com 3 vértices. Portanto, são 2 conexos. Por que grafo completo? Para o corte dele, né, no caso, é n-1, né? É n-1. Então, você tem aí 2 vértices precisa remover para você ter o grafo desconexo, apesar de não desconectar, né? Então, você não tem articulação ainda assim. Enquanto ao B4, ele não possui 2 vértices que o desconectam, certo? Então, ok? Que não tem, B4 não tem 2 vértices que desconectam o grafo, ok? Tá? Aqui, você pode tentar, vamos desconectar esse e desconectar esse. Continua sendo conexo o que sobrou. Quaisquer 2 que você faz, continua satisfazendo isso daí. Na aula passada, a gente viu exemplos e que a gente conseguiu argumentar bem aqueles exemplos, e isso também a gente consegue argumentar aqui sobre eles, tá? Então, olhem os exemplos da aula passada. Então, veja, os 4 blocos, eles são 2 conexos, né? Ser 2 conexo implica ser um conexo também, certo? Então, essa definição aqui de K-conexo, o que significa, né? Todo grafo que é K-conexo também é K-1 conexo, K-2 conexo e assim por diante, até chegar a 1 conexo. Porque o que é o K-conexo, vocês lembram? O grafo ele é K-conexo quando satisfaz o quê? É quando você não tem um corte de vértices com menos do que K, esse tamanho de corte. Tá? Então, o grafo que ele é 2 conexo significa o quê? Que não tem um corte de vértices de tamanho 1. Não tem. Você também não está se comprometendo a dizer que o menor corte de vértice tem tamanho 2. Né? Mas você sabe que é pelo menos 2. Pode ser que precise de mais. Igual aqui.
Igual aqui. Você sabe, esse bloco aqui é 2 conexos. Ou seja, não tem como desconectar o grafo, esse bloco, aliás, não tem como desconectar esse bloco com a remoção de uma aresta somente. Não tem, porque é 2 conexos. Apesar disso, você sabe você precisa ter pelo menos 2 remoções de vértices aí para desconectar. Mas nem assim, nem com 2, você consegue ter aqui nesse caso. Tudo bem, mas já satisfez a definição de ser 2 conexos. É de precisar de pelo menos 2 remoções de vértice. Pode ser preciso de mais. Fala, Nathaniel. Isso era exatamente o que eu queria confirmar, se era, assim, por exemplo, sendo esse exemplo que está sobre o círculo rosa aí, né? 2, se você afirmar que ele é 2 conexos, só para ver se eu entendi, se eu relembrei bem com o conceito da aula passada. Você removendo 2 arestas. Não aresta, mas a gente está falando aqui de vértice. Sim, 2 vértices. Você removendo 2 vértices, você dizer que ele é 2 conexos é que tem que ser de 2 ou mais, né? Não necessariamente com 2 vai resolver o problema. Assim, isso. Informalmente. Pode ser demais. É isso. Isso mesmo. É um conceito complexo. Porque assim, você afirma que é um número ou maior para resolver o problema. Mas veja, o ou, aí você tem que lembrar o que significa uma disjunção. Porque o ou é inclusivo. Mas pode ser que seja somente uma das 2 coisas satisfeitas, no caso, ser maior. Já satisfez. É igual quando a gente fala que é verdadeiro 3 ser menor ou igual do que 4. Isso é verdadeiro, porque satisfez a propriedade de ser menor do que 4. Né? Não satisfez uma, que é ser igual, mas satisfez a outra. Então, ok, já é verdadeira a afirmação. Então, é a mesma coisa que falar de ser maior ou igual a 2. Pode ser que seja maior. Entendeu? Já assim já está valendo. Entendi. Tá? Com número é bem mais simples, porque a gente está acostumado. Mas justamente é o que quer dizer esse pelo menos, né? É pelo menos 2, mas você não está garantindo que com 2 vai dar certo. Mas você ganha coisas aí, você ganha sabendo que não pode com uma. Remover uma só não funciona. Já é algo mais restrito. Você sabe que então não tem articulação quando você se refere a 2 conexos. Entendeu? A gente trabalha com blocos para vários problemas. Assim como inúmeros problemas a gente trabalha com grafos conexos, porque se for desconexo, basta você considerar as componentes conexas, que vai dar na mesma o seu problema. Para inúmeros outros problemas, a gente sempre trabalha com grafos que não têm articulação, ou seja, para grafos 2 conexos. Porque se tiver articulações, você trata separadamente cada bloco, você já resolve o seu problema. Muitos problemas na literatura de grafos é assim. Tá? Bom, então, veja, o nosso objetivo aqui é tentar encontrar propriedades que dão condições suficientes e necessárias sobre o que quer dizer grafos serem K-conexos. Tá? Então, a gente já sabe algumas coisas. Vamos aqui tratar sobre eles. Olha só. Então, o que nós vimos? Vimos conceitos de articulação, corte de vértices, grafos K-conexos, grafos K-arestas conexos. A gente relacionou capa, capa-linha, deltinha, vimos os blocos, acabei de falar sobre blocos, né? Então, tudo isso para falar sobre conexidade em grafos, para falar sobre conceitos de corte em grafos, né? Vamos tentar relacionar melhor aqui mais algumas coisas, né? Tratando especificamente sobre grafos unconexos, o que significa grafo unconexo? Bom, pelo que a gente acabou de ver, se eu entendi realmente, é que você precisa retirar um ou mais vértices para que ele forme 2 componentes conexos. Isso, ou veja, um número maior de componentes conexos. Não, aí não, porque o conceito de K-conexo é restrito aos grafos conexos. Entendi. Então, você sabe que necessariamente você tem um grafo conexo em mãos.
E como consequência disso mesmo que você falou, o que a gente tem é o quê? Um grafo ele é um conexo se somente se, para qualquer par de vértices UV, existe pelo menos um caminho entre eles. Certo? Ou seja, é um grafo conexo. Porque é a mesma coisa que você falar, que o Nathaniel comentou aí, de para desconectar, ter que remover pelo menos um vértice. Isso é a definição de grafo conexo. E que, em outras palavras, é ter caminho para qualquer par de vértices que você tome. Entenderam essa equivalência dos enunciados? Sim? Sim. Sim, sim. Tá, bem claro. Vamos agora, eu só quero mudar aqui o conceito de um conexo. Vamos agora aumentar um pouquinho. E para dois conexos? Será que a gente consegue? Na aula passada a gente conversou um pouco sobre isso. Em relação a arestas ser pontes, lembram? Aí pode estar em ciclo e tudo mais. Mas vamos entender melhor isso aqui. A caracterização é a seguinte. Um grafo ele é dois conexo se e somente se, para qualquer par de vértices U e V, existem pelo menos dois caminhos sem vértice em comum, exceto os próprios vértices U e V. Faz sentido isso daqui? O que quer dizer isso daqui? Eu vou pegar uma água que está muito calor. Essa ring light aqui ilumina muito. Vão pensando aí, tá? Já volto. Ah! Voltei. Entenderam o que está escrito aqui? Uhum. Então, vamos retornar ao que está escrito, né? É dois conexo, se e somente se. O que quer dizer isso, ser dois conexo? Primeiro, vamos relembrar a definição de ser dois conexo. É não ter articulação. Certo? Então, se você tem, para qualquer par de vértices que você tome, primeiro, o grafo é conexo. Então, tem um caminho de um para o outro. Tem um caminho. Mas ele não tem articulação. Não ter articulação, você tem a certeza que, primeiro, não existe somente um caminho entre eles, porque se houvesse qualquer vértice que você tem aqui, removia esse vértice, você ia quebrar o caminho. Ok? Então, tem que ter pelo menos um outro caminho entre eles. Tá claro? Porque senão isso aqui seria já uma articulação, mas não tem. Então, tem que ter um outro caminho. E mais, você não pode ter outro caminho que tenha vértice em comum, por exemplo, assim. Porque se você tiver um vértice em comum, olha aqui, acabou a história, porque você também teria uma articulação aí. Então, pode até ser que tenha outro caminho assim. Pode ser. Que tenha algum que satisfaça isso. Mas você sabe que tem assim. Tem um par de caminhos assim, que eles não compartilham vértice. A única compartilha de vértice deles são os próprios extremos. É o U
e o V. Esse aqui é o famoso teorema de Whitney. Eu vou provar ele para vocês isso aqui agora, daqui a pouquinho. Tá? Tá claro isso? Tá bem intuitivo? Uhum. Professor, eu tinha pensado que significava que não existia ciclo. Porque se eles não existia ou existe ciclo? Não existia. Não, mas não existe ciclo significa você tá com ponte, né? Ponte, você tem uma articulação, então. Mas você está olhando o caso dos grafos que são dois conexos, ou seja, são grafos que não possuem articulação. É porque, para mim, se você fala que eles não têm vértice em comum, nesse desenho, por exemplo, que você fez, eles têm esse vértice no meio deles em comum. Não, tem não. Aqui é um caminho, Sim. Aqui é outro caminho. Isso. Aí esse vértice aqui do meio. Ele só está neste caminho. É entre U e V. Eles são os extremos. Se você está querendo daqui até aqui, por exemplo, fazendo isso daqui, é esse que você está falando? Não, sair daqui e vindo até aqui, os extremos não são U e V. O extremo é esse e o outro extremo é o V. Então, os dois caminhos de U até a V são daqui... Ai, caramba, eu vou apagar. Não queria. Quais são os dois caminhos? Esse daqui é um caminho. De U você vira até a V. E o outro caminho, que é completamente distinto desse, não tem nenhum vértice em comum, é o que você sai de U e vai até a V, passando por aqui por cima. Não tem vértice em comum, não. Se tivesse vértice em comum, é igual o desenho que eu tinha feito. Você sair daqui e tal, aí vem aqui, tem vértice em comum e tudo mais, vem para cá. Se os dois caminhos que existem são esse cinza e esse coral aqui, isso daqui necessariamente vai ser uma articulação. Porque os dois vão passar por esse vértice, mas não tem isso. Porque não tem articulação. Eu também pensei no ciclo. Ela falou no ciclo e eu pensei justamente o contrário mesmo. Pensei, já que tem dois caminhos, vai ter digamos, no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Sempre. Então, dois caminhos, um nesse sentido, outro nesse sentido aqui. Eu pensei no ciclo, mas ao contrário da Maria, né? Que deveria ter isso, para garantir os dois caminhos. Isso. Ao contrário da Maria, isso. Mas entendeu, Maria? Ou ainda está confuso? Entendi. É porque você falou que não existe vértice em comum no final. É isso? No final? É porque, sei lá, professor, porque para mim, quando você fala que não tem vértice em comum, então, por exemplo, eu não teria esse vértice aí que você pintou de branco, entendeu? Porque eles têm um vértice em comum. Não, ele não está em comum. Não, ele só está neste caminho de novo. Ele só está neste caminho aqui de U até V. Ele não pertence a este caminho aqui de cima de U até V. Ele só pertence a um caminho aqui. Ah, tá, ok. Por que ele pertenceria aos dois caminhos? Porque para você ele pertenceria, né? Isso que eu estava falando. Eu não entendi por quê. Não, é que eu pensei que você estava falando que não teria nenhum vértice em que o U fosse ligado e o V fosse ligado. Então, na minha cabeça, eu nem pensei nessa questão dos dois caminhos, como o Leandro tinha dito. Uhum. Entendeu? Se tem dois caminhos, então eu vou ter um ciclo, né? Porque eu vou ter dois caminhos possíveis. Isso. É que eu pensei assim, se não tem nenhum vértice em comum, não tem como o U tá ligado a um vértice e esse vértice tá ligado a V, entendeu? Então não teria como fazer um ciclo, mas... Não, pode ser que tenha. Assim, no caso... eu entendi o que você falou. O que você está falando vértice em comum não é nos caminhos, mas é vizinhos de U a V. Isso. Mas pode ser que não tenha. Pode ser que tenha aqui um vértice para cá, outro para cá, outro para cá. É um caminho longo. Então não tem nenhum vizinho em comum U e V. Não tem. Pode ser que não tenha, não tem problema não. Não precisa ter. É mais ou menos assim. Uhum. Isso que eu estou fazendo assim, dessa forma, igual balãozinho, é um caminho. Então pode ser bem longo esse caminho aí. Uhum. Tá? O que o teorema se refere é
em miúdos, falando em miúdos aqui, né? É que para qualquer par de vértices que você tome, eles sempre vão estar em um ciclo. Por conta de necessariamente você ter esses dois caminhos aí, que de um você consegue chegar até o outro, que não vão compartilhar vértice, esses dois caminhos. Os caminhos não vão compartilhar vértice. Entendi. Tá? Uhum. Esse é o teorema. Focando no I e no V, não nos caminhos. Entendi. Isso, é nos caminhos, não estou falando sobre vizinhança de U e V, mas é caminhos entre eles. Tá? Veja, falando sobre um conexo, dois conexo e K conexo. Essa ideia ela vai ser generalizada, porque a gente começou a ter uma ideia assim, se vocês retornarem aos exemplos da aula passada, os exemplos pequenininhos, lembram? A gente viu isso lá. De passar a ter uma ponte, quando você consegue remover, você passa a ter uma ponte, ou seja, passa a ter uma aresta ali, acaba que você passa a ter uma aresta que ela não pertence a um ciclo, e o que faz não ter ciclo pela remoção dos vértices, é tudo por conta disso que está aqui. Então, retorna lá nos exemplos que eu cheguei a intuir isso com vocês. E existe essa generalização do teorema de Whitney, que é o teorema de Mendier, que a demonstração é bem parecida, que diz isso. G é K conexo, se e somente se, para qualquer par de vértices U e V, existem pelo menos K caminhos sem vértice em comum, exceto pelos próprios vértices U e V. Então, o que seria aqui assim? Você tem U aqui, você tem V aqui, você tem um caminho entre eles, você tem outro caminho entre eles, isso é o caso do 2 conexo. Aqui, ó, você tem um caminho entre eles, é o 3 conexo. Aqui é o 4 conexo, e assim por diante. Entenderam? Isso é o que se refere ao teorema de Mendier. Vocês conseguiriam provar sem problema, entendendo bem a demonstração desse teorema de Whitney aqui. Tá? Faz sentido isso daqui? É com essa mesma ideia de você... Caso você removesse alguém daqui, continua sendo necessário você ter que remover pelo menos esses carinhas aqui do meio desses caminhos que existem entre esse par para conseguir desconectar. Então, por isso que você tem esse pelo menos K remoções de vértices para que torne o grafo desconexo. A ideia é essa. Tá? Vamos provar o teorema de Whitney. Tá? O teorema de Whitney é bem legal. G é 2 conexo, se e somente se, para qualquer par de vértice, UV, existem pelo menos 2 caminhos sem vértice em comum, exceto pelos próprios vértices U e V aí. Veja, isso é um se e somente se. Então, vamos provar um lado, depois provar outro lado. Então, vamos primeiro provar a volta, né? Porque ela é mais direta até. Então, qual é a volta? O que você tem? Se para cada par de vértices UV existe pelo menos 2 caminhos entre eles sem terem vértice em comum, a consequência é que o grafo seja 2 conexo. Vocês estão raciocinando no que quer dizer isso? Para cada par de vértices, é o que você tem como causa. Para cada par de vértices, você tem 2 caminhos ali disjuntos, né? Que de um chega até o outro. O que isso quer dizer? Tinha 2 conexos. É o que você quer concluir, né? Agora é um absurdo isso daí. Nem precisa disso, porque, olha, se para qual... Quer falar, Thiago? Que com qualquer par de vértices não existe nenhuma remoção de um vértice apenas que você deixe desconecta. Isso, porque tem ainda um outro caminho, porque são 2 caminhos disjuntos aí, certo? Então, a remoção de um vértice não deixa nenhum vértice desconectado, porque tem um segundo caminho ainda ali que ainda está, como eles não compartilham vértice, um caminho quebrado não afeta outro caminho, né? Então, você ganha como consequência o grafo C2 conexo bem direto. Tá? Então, está aprovada a volta. Vamos provar a ida. Vai dar trabalho a ida. A ida é um pouquinho maior. A ida é... Vamos provar por indução, tá?
Então, seja G um grafo 2 conexo. Essa é a causa que a gente tem. Tá? Vamos mostrar por indução na distância que você tem entre dois vértices, U e V. Tá? Então, do U e V são dois vértices aí, é um par qualquer de vértices que você tomou. Tá? Então, vamos analisar essa consequência que a gente quer argumentar o quê? É que entre U e V existam dois caminhos disjuntos, certo? Ser disjunto significa que não tem vértice em comum, exceto os próprios U e V, tá? Então, vamos mostrar por indução na distância D de UV entre vértices U e V que quaisquer dois vértices U e V são conectados por pelo menos dois caminhos disjuntos. É isso que a gente quer mostrar. Então, indução, você tem que ter o quê? Base, hipótese e passo. Na aula sobre árvores eu falei sobre isso, né? Então, vamos supor a base que a distância entre eles seja 1, tá? O que acontece aqui? A distância entre U e V ser 1. Então, G é 2 conexo, né? Então, isso daqui, você sabe que você está nessa causa G ser 2 conexo, e além disso, você está olhando dois vértices que estejam a uma distância igual a 1, certo? Como é 2 conexo, essa aresta não é uma ponte. Como ela não é uma ponte, usando resultados lá da aula de trás, que a gente falou sobre ponte, a gente sabe que essa aresta está contida num ciclo. Logo, você tem que há dois caminhos entre U e V. É usando a própria aresta UV, e o outro caminho é passando pelas arestas que estão no ciclo ali, que o UV está contido. Entenderam? A base está ok? Show? Sim. A base Tá. sim. Ok. Então, vamos assumir por hipótese que o teorema vale para quaisquer dois vértices com distância menor do que K, perdão, distância menor do que K. Tá? Então, sempre que você tomar num grafo dois vértices que a distância deles seja menor do que K, então vale isso, de terem dois caminhos disjuntos aqui entre eles. Isso é a hipótese. Mas vamos para o passo. O passo é supor que a distância entre U e V seja igual a K. Tá? Para K maior ou igual do que 2, né? Porque a base você já provou, que é quando K é igual a 1. Então, olhar o caso maior, que é quando a distância entre eles aí é maior ou igual a 2. Tá? Continuando. Então, considere um caminho entre U e V de tamanho K, ou seja, você sabe que existe um caminho, que você está olhando no gráfico que é conexo, né? E você sabe que, como a distância deles é K, existe um caminho de tamanho K. Pode ser que tenha outro, né? Mas a distância é K, então tem um caminho de tamanho K aí. Seja W o vértice que precede V neste caminho. Então, é mais ou menos assim. Você tem U, você tem V, você tem um caminho entre eles. Veja, esse tracejado sempre tem um caminho, tem vários vértices aí no meio, tá? Pega o penúltimo vértice desse menor caminho de U até V, tá? Então, o penúltimo vértice aqui é o W, tá? Tá bem? Então, tudo bem até aqui? A distância entre U e V é K. Tá legal? O W é o penúltimo vértice neste menor caminho de U até V. Esse é o W. Legal? Depois, então, você sabe que tem uma aresta aqui, né? De W para V. Tá? Tá claro para vocês que a distância de U até W é K menos 1? Né? Porque se o menor caminho de U até V tem tamanho K, né? E o vértice que está anterior ao V só tem uma aresta aqui dele, você vem para V? Então, de U até W, o menor caminho tem tamanho K menos 1. Tá claro?
que a distância de U até V é U a W é K menos 1. Se fosse menor, o menor caminho de U até V seria esse tamanho menor de U até W mais 1. Né? Então, a distância de U até W é K menos 1. E olha, existe a hipótese de indução ali. Então, pela hipótese de indução, existem dois caminhos internos disjuntos entre U e W em G. Então, existe um caminho, que é esse que a gente acabou de utilizar. Existe um outro caminho, que é disjunto desse caminho rosa que eu fiz aqui. Tá legal? Tá bem? Ok? Então, segue da hipótese que existem dois caminhos internos juntos entre U e W em G. Sejam P e Q esses caminhos entre U e W. Então, P é esse caminho daqui até W e Q é esse caminho que vem de U até W, que é disjunto do caminho P. Tá? Tá claro até aqui? Então, veja só. A gente sabe da causa que G ele é 2 conexo. Ou seja, não tem articulação. Como G, com a remoção de W, continua sendo conexo, então ainda tem um caminho entre U e V. Concordam? Porque, olha só, se o caminho de U até V fosse necessariamente passando por W, a remoção de W deixaria o grafo desconexo, mas no grafo não tem articulação. Então, a gente sabe que tem um outro caminho, além desses dois caminhos aqui, que você consegue sair de U e chegar até V, que não passa por W. Porque W, ele não é uma articulação. Não tem articulação no grafo. Tá legal? Então, para de U chegar a V, você tem esses dois caminhos. Você pode vir por aqui, que é passando por P e depois pegando essa aresta. Tem esse caminho que é vindo aqui por cima, depois pegando essa aresta. Mas veja, esses dois caminhos passam por W. Mas se o único jeito de U chegar até V fosse passando por W, W seria uma articulação. Por isso que, pelo grafo ser 2 conexo, existe, então, mais um outro caminho na história aí, que você consegue sair de U, chegar a V, sem passar por W. Entenderam? Seja P' esse caminho, tá? Seja X o último vértice de P', que também pertence a essa união dos vértices que tem em P juntamente com os vértices que tem em Q. Tá? Como U pertence a P união Q, existe esse vértice X, que pode eventualmente ser igual a V também, não tem problema nenhum. Se você sabe que tem vértice que estão nesse caminho P', que também estão nessa união, porque U e V pertence tanto a P', quanto a P, quanto a Q, né? Então, vamos retornar. X, vamos lembrar o que está aqui, ó. X é o último vértice de P' que também pertence a essa união. Então, pode ser que seja assim, ó. Vou usar uma outra cor. Aqui. Vocês entenderam que W, ele não é uma articulação. Então, de U até V, tem que ter mais um outro caminho que, sei lá, você saiu daqui, veio para cá, você pode ter vindo para cá usando o vértice em comum com Q, depois você pode vir para cá usando o vértice em comum com P, depois você veio para cá, você veio para cá. Esse último, porque depois aqui eu posso vir para cá, fazendo um caminhozinho que vem para cá, esse último vértice aqui, ele é o X. Tá legal? Tudo bem?
O que, eventualmente, pode ser o U, o último vértice em comum, ou pode ser V, esse último vértice em comum. Porque V, por exemplo, ele é um vértice que ele está em Q. Aliás, perdão. U, ele é um vértice que está em Q e está em P. Certo? Então, pode ser que o último vértice que está nesse caminho novo aqui, que é o P', seja esse próprio U. Pode ser. Mas pode ser que seja alguém aqui na frente, que é o que está mais perto aqui do W até. Pode ser. Mas você sabe que existe um carinha aí, que é esse último. É esse X. Tá legal? Caso fosse o último vértice em comum o W, o U, então você sabe que o outro caminho é completamente disjunto. É assim, ó. Porque não tem nenhum vértice em comum com P e Q, exceto o U. Pode ser que seja assim. Mas pode ser que seja alguém em comum aí. Então X é esse carinha. Tá legal? Com isso, a gente já resolveu a história. Porque o que a gente quer concluir? Que entre U e V existam dois caminhos disjuntos. E olha os dois caminhos disjuntos aqui. Um caminho disjunto é você vir daqui com essas arestas corais, usando o quê? Chegando até X, depois pulando para cá, certo? E o outro é continuando por aqui, ó, aqui por baixo, chegando lá. Entenderam? Então, essa receitinha já te dá os dois caminhos disjuntos. Então, vamos aqui, está escrito sobre isso. Ó, assuma sem perda de generalidade que X pertence a P. Você sabe que X pertence ou a P ou a Q, porque é o último. Certo? P e Q não compartilham vértice, a não ser os extremos. Então, assuma que ele está em um desses dois caminhos, por exemplo, em P. Então, o X está em P. Faz sentido em relação aos desenhos que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Não, ao contrário. Então, aqui, no caso, seria o P e aqui seria o Q. Então, só para ficar coerente, aqui seria o P e aqui seria o Q. Assumindo que esse último vértice pertença a P, né? É esse camarada que está aqui. Como são esses dois caminhos disjuntos? Então, seria o seguinte. Um composto pelos vértices de P, de U até X, juntamente pelos vértices de P' de X até V. Então, é o que está aqui, ó. São os vértices de P, esses corais, até X, e depois de X até V, utilizando as arestas do caminho P'. E o outro, qual é? O outro caminho disjunto? O outro composto por Q, o caminho Q que você já tinha, e a aresta WV, porque o caminho Q, ele era da hipótese de indução, lembra? Na verdade, ele era esse caminho aqui, ó, de U até W. Acrescenta agora essa aresta, o V, você sabe que existe, porque tem um caminho de 1 até V. Entenderam? E acabou. Acabou a demonstração. Beleza? Entenderam? Sim? Uhum. Beleza, trabalhosa. Eu entendi a aresta U V. Se U e V são os extremos. U e V são os extremos. Na verdade, é WV. Eu falei UV? Desculpa. WV. Eu falei UV, não. Eu queria falar WV. WV. Eu acho que eu entendi errado. Eu posso ter falado também UV por engano. É essa aresta aqui, ó, WV. Então, quais são os dois caminhos disjuntos? É passando de U, vindo até X pelas arestas corais aqui, pegando esse último caminhozinho das arestas de P', isso é um caminho. E o outro caminho é vindo pelo caminho Q, você sabe que ele é adjunto desse P, e ele vindo então até W, e depois de W você utiliza a aresta que você já tinha no caminho de U até V.
Então você usa a aresta WV. Entendeu? Entendi. Tá? Então veja como é essa ideia da indução e juntando a causa que é ser dois conexo, a gente consegue garantir essas coisas, né? Porque se você não soubesse que ele é dois conexo, você não podia garantir que tem esse caminhozinho azul que eu fiz aqui. Porque poderia muito bem ser W uma articulação, mas não é. Por isso que tem que ter esse caminhozinho pelinha aqui. E pode ter vértice em comum com P e Q, pode ter. Mas você pega o último aí, chama ele de X e faz aquela receitinha que eu falei para obter os caminhos disjuntos ali. Tá legal? Tá legal. Esse cara não dormia não, né? Esse Whitney aí, rapaz. Puxou fundo, hein? Tem várias coisas, tem vários resultados que na verdade a gente vai associar nomes, tá? Então, teorema de Whitney, agora vocês já sabem qual é. Vão ter vários teoremas que recebem nome do autor. A gente vai estudar vários. Teorema de Berge, teorema de Koenig, teorema de Hall, tem vários. Teorema de... Wiesen, teorema de Brooks, existem vários. Então vamos aqui no finalzinho, temos 15 minutos ainda, falar um pouquinho sobre grafos eulerianos e também demonstrar algo que a gente viu na primeira aula do curso, sobre o que define, o que caracteriza os grafos eulerianos, né? Primeiro, lembrar o que é um circuito de Euler, né? O circuito de Euler, ele é um passeio fechado que visita cada aresta do grafo exatamente uma vez. Ser um passeio fechado significa que você vai começar e terminar no mesmo vértice, né? Isso é o conceito de ser fechado. Ser um passeio, você pode repetir à vontade aí vértices e arestas, sendo que aqui você não pode, porque você tem essa restrição nova, que cada aresta do grafo é visitada exatamente uma vez, né? Então, isso daqui lembra o problema que eu passei lá no início da ponte de Königsberg, das 7 pontes de Königsberg. A gente conseguiu argumentar, inclusive, naquela aula, que esse grafo não é euleriano, porque você tem esse vértice aqui, por exemplo, que ele tem grau ímpar. O que isso significa? Você cogitando a existência desse circuito de Euler, você vindo de alguma forma, chegando até esse vértice, você não pode voltar por ela, você tem que sair por alguma outra. Se você sai por alguma outra, você tem que voltar ainda nele de alguma forma, porque sobrou alguém. Nisso de ter sobrado alguém, se você consegue voltar para ele, você tem que sair, porque você não começou nele, você começou no outro. Então você não tem como sair, porque você já visitou todo mundo. Um argumento bem simples aqui, né, que justifica isso. Veja que para esse caso, em que é aquele em que você não começou o seu passeio por ele. Mas da mesma forma, né, se você começasse o passeio por ele, ia pensar de modo análogo, você ia ter que sair, mas ia ter que voltar, porque ainda restam pontes para serem atravessadas que vêm até ele. Nisso que você chega até ele, ainda vai ter aresta para você visitar, porque você só foi e voltou, mas ainda resta uma. Nisso que resta um, você tem que voltar, porque você tem que acabar onde começou. Mas não dá, porque você já utilizou todas as pontes. Veja que isso que eu falei argumenta, né? O porquê não tem como você fazer isso, esse circuito de Euler nesse tipo de grafo aqui, né? Então, é por isso que eu falei, a resposta é não. E o teorema, indo bem direto ao ponto, a gente consegue caracterizar, bem interessante. Isso de ter grau ímpar não é só uma condição suficiente, mas é também necessária. Ou seja, é uma biimplicação. Então, um grafo conexo não trivial, ou seja, não é o K1, né? Ele é conexo, não é o grafo trivial, ele é euleriano se e somente se o grau de cada um dos vértices é par. Isso aqui é muito interessante em pontos de vista de programação, por exemplo. Você pensar em cogitar vários possíveis caminhos aí, circuitos, né? Você pensar em ter vários circuitos e ver se algum deles se aplica a resolver o seu problema, é custoso, porque você pode ter várias combinações das arestas aí para poder visitar e ver se é possível ou não.
Em compensação, você saber quais são os graus dos seus vértices é muito mais rápido. Você saber se é par ou não é par, e aí você consegue resolver o seu problema muito mais rápido, né? Esse é o interesse da gente buscar a caracterização. Então, quando você quer uma caracterização, você quer alguma propriedade que seja forte, que basta você analisar essa propriedade e você já tem a resposta do que você quer. Tá? Por exemplo, ser bipartido. Basta você olhar os ciclos, saber se tem ciclo ímpar. Se tem ciclo ímpar ali, não é bipartido. Certo? Ser euleriano, olhar os graus dos vértices. Ser hamiltoniano é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Lá a gente não consegue caracterizar. Tá? A não ser uma caracterização que você recai no mesmo problema. Então, você não está simplificando nada. Você tem uma caracterização, sim, mas você recai na mesma dificuldade do seu problema original. Aqui você muda os conceitos. Quando você tem uma caracterização assim, ser euleriano é satisfazer essa definição. Tá? Então, você pode verificar se o grafo é euleriano, verificando se satisfaz essa definição. Se tem algum circuito que satisfaz isso. Porém, olhando os graus dos vértices, não tem nada a ver, né, com olhar esses circuitos. São problemas de outras naturezas, mas que eles se relacionam e fecham, porque é uma condição necessária e suficiente. Tenho 10 minutos, dá tempo de eu ir até algum ponto, talvez eu consiga terminar, talvez não. Mas é um se, somente se. Então, vamos olhar primeiro o lado da ida. Então, suponha G um grafo euleriano conexo e diferente do K1, tá? Não é o grafo trivial. Então, bom, o que a gente quer concluir? A gente quer concluir que o grau de cada vértice é par. Veja que a causa que a gente tem é o grafo, ele é euleriano, ou seja, existe um circuito de Euler, existe um passeio de Euler. Então, é nessa causa que a gente vai conseguir extrair essa informação daqui. É bem direto, é simples até. Essa demonstração aqui é bem simples, na verdade. Porque, olha só, você sabe que o grafo é euleriano. Então, pega um passeio de Euler, com início e fim num vértice qualquer aí, um vértice U. Tá? Então, como é que funciona esse circuito? É bem parecido com o exemplo que eu pude argumentar aqui. De você sabe que você vai ter que sair, vai ter que voltar de alguma forma, vai ter que sair, vai ter que voltar e assim por diante, né? Mas como é que é feito o circuito? Não é visitando os vértices? Não é? Então, olha só como é que é. Ó, seja ser um passeio de Euler com início e fim num vértice U. Cada vez que um vértice V aparece no passeio, duas arestas incidentes a V são contadas, concordam? Porque suponha que você tem um percurso que seja, começou de U. De U, fui para algum vértice, fui para um W. De W, fui para um vértice V, fui para um vértice T, para um vértice Z, e assim fui indo, tá? Então, esses vértices que estão aqui no meio do caminho, né? Então, aqui, esse W aqui, por exemplo, de U você precisou ir para W, ou seja, você usou uma aresta. Mas você continuou seu percurso, você saiu, utilizando uma aresta nova. Porque o grafo é euleriano, é a causa. Então, tem um jeito de você entrar e sair. Cada entrada e saída conta duas vezes. Concordo? Então, mesmo que você tenha somente um número ímpar de vértices U, W, por exemplo, aparecendo, sei lá, tem um vértice W aqui aparecendo, lá na frente um vértice W aparecendo. Mesmo que seja ímpar, cada vez que ele aparece, conta duas vezes, conta duas arestas ali. Tá claro? Então é par o grau desses vértices que estão aqui no meio. Tá claro? Sim, sim. Beleza? Sobre eles que a gente está olhando. Agora vamos continuar isso. É porque, né? Uma vindo para V e outra é saindo de V, né? Tá. Como um passeio de Euler, né? Passeio de euleriano não. Como um passeio de Euler, ou um passeio euleriano, passa por cada aresta exatamente uma vez, então, para todo vértice que é diferente desse ponto de partida aí, ele tem grau par. Ok?
Sim. Sim? Porque a gente está olhando não os extremos, né? Porque a gente sabe, começa e acaba em U até, né? Mas olhando para os outros que estão ali no meio, porque você tem aqui o U e você tem U lá no final. Eu estou olhando esses versos que estão aqui, entre esse percurso, os do meio, né? Então, todo mundo aqui tem grau par, né? Tá. Então, similarmente ao U, certo? Por quê? Porque é o início e o final, né? Isso, você tem que utilizar uma aresta aqui e você tem que utilizar uma outra aresta aqui. Mesmo que apareça o vértice U aqui no meio da história, tudo bem, mas ele contribui também com uma quantidade par. Entendeu? E mais do que isso, é um argumento que fecha a situação aqui, tá? Você pode chegar a essa conclusão de uma outra forma, que é utilizando o teorema do aperto de mãos. Quantos vértices de grau... Aliás, qual é a paridade da quantidade dos vértices de grau ímpar? É par, certo? Veja que nessa história aqui de começar no U, terminar no U, todos os outros vértices do grafo possuem grau par. Por conta disso que eu acabei de falar aqui, de entrar e sair. Então, é possível de que todos os vértices do grafo, exceto o U, tenham grau par, porém o U ter grau ímpar? Não, porque você só teria um vértice de grau ímpar, mas você não pode. Porque você sabe que você, em qualquer grafo, tem uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Se você tivesse o U de grau ímpar, só teria ele de grau ímpar, mas não pode. Então, por isso que o grau do U tem que ser par também. São dois jeitos de argumentar a mesma coisa. Legal? Isso aqui acabou a ida. Tá? Beleza? Beleza. Tá? Vamos para a volta, temos 5 minutos, eu acho que dá tempo. Essa volta também é bem tranquila. Na verdade, a volta ela é obtida de 2 etapas, tá? Então, suponha que G é conexo, não trivial, onde não é o grafo que só tem um único vértice, né? Onde todo vértice tem grau par. Então, essa é a causa que a gente tem. A gente quer concluir que o grafo é euleriano. Então, a gente quer concluir que, dado que todo vértice possui grau par, então existe um circuito de Euler. É esse circuito de Euler que a gente está interessado em obter. Tá? Então, a gente não tem ele ainda, é o que a gente está interessado em obter. Então, a gente constrói um passeio de Euler em 2 etapas. Tá? Então, a primeira etapa é decompor as arestas em ciclos. E a segunda etapa é compor o passeio de Euler a partir dos ciclos que a gente tem dessa primeira etapa. Bom, vamos com calma. Vocês concordam que o grau de todo vértice é par? Sim, porque faz parte da causa. Todo vértice possui grau par. Então, como consequência disso, o que a gente tem no grafo? Concordam que a cada 2 arestas que incidem num vértice, você tem uma associação a um ciclo? Para cada ciclo que você tiver, remove esse ciclo. Concordam que continuam tendo todo vértice tendo grau par? Não entendi nada do que você falou agora, professor. Perdoa. Tá. O grafo, ele satisfaz o seguinte: todos os vértices possuem grau par. Uhum, sim. Tá? Se pensa num caso básico, que é todo vértice possui grau 2, o grafo não é conexo? Sim. Então, nesse caso, você concorda que o grafo ele é um ciclo? Mais do que isso, é uma união de ciclos, sendo que o grafo é conexo, então só tem um ciclo, que é o próprio grafo, ele já é um ciclo. Mas aqui é mais geral do que isso. Então, todo vértice possui grau par. Então, é 2, 4, 6, 8, assim por diante. Então, nesse grafo, ele existe nesse grafo ciclos. Para cada aresta do conjunto, para cada conjunto de arestas que formam um ciclo,
você separa, você remove, você decompõe esse grafo dessa forma. Pega os ciclos que tem nesse grafo e remove essas arestas. Isso vai formar um ciclo numa caixinha. Põe isso numa caixinha. Para cada ciclo que tem, remove essas arestas. Isso é uma nova caixinha. Então, essa é a parte da decomposição do grafo nessas arestas aí que formam um ciclo. Então, você está identificando os ciclos desse grafo. É isso a primeira etapa. Tá? Uhum. Então, na primeira etapa, começamos por identificar um ciclo C1. Esse C1 não é um ciclo de tamanho 1, não, tá? É só um ciclo que eu estou dando o nome, C1. Poderia pôr um 1 em cima, né, para não confundir com a anotação de tamanho de ciclo. Tá? Mas começamos por identificar um ciclo C1 no grafo. Não necessariamente gerador. Veja, você pode ter um ciclo com menos arestas, com menos vértices ali, tudo bem. Tá? Este ciclo C1 existe, sim, porque todos os vértices possuem grau par. Então, é exatamente esse conceito que eu estava particularizando a pensar. Todo vértice tem grau 2, considera 2 arestas para cada vértice ali, você consegue, então, obter um ciclo a partir desse conjunto de vértices. E vai identificando esses ciclos aí. Podemos, então, repetir essa operação de encontrar esses ciclos em relação a uma componente conexa não trivial deste grafo. Tá? Então, você está fazendo essas separações do grafo em ciclos. Essa é a primeira etapa. Tá? Então, isso é a decomposição. Depois é a seguinte. Repara, eu estou só identificando os ciclos. O intuito é esse, porque com ele eu vou conseguir, percorrendo por esses ciclos, obter o circuito de Euler. E como é que vai ser? É na segunda etapa pela composição do passeio de Euler a partir desses ciclos, que eles vão ser satisfazendo basicamente assim. Ó. Aqui são os ciclos. Tá? Lembra que eu identifiquei os ciclos? O grafo é conexo, certo? Uhum. Então, para 2 ciclos, aliás, vai ter para cada ciclo que você tome, ele não vai estar isolado. Vai ter um vértice de um ciclo que vai ser vértice de um outro ciclo também. Uhum. Certo? Certo. Então, com esses ciclos aí identificados, esses vértices que são comuns, você vai agora compor, que é montar o circuito de Euler atravessando esses ciclos, mais ou menos seguindo esse desenho aqui, que no texto está mais detalhado, mas que é como? Bom, começa num vértice qualquer de um ciclo, vai até um vértice onde esse vértice também pertence a um outro ciclo. Então, fazendo assim, ó, saindo daqui, vindo para cá. Cheguei aqui, opa, ele também está no outro ciclo. Então, você faz agora o percurso no outro ciclo. Então, você vem aqui e vem para cá, e aí você pode ir para um outro ciclo, dependendo de como você tenha essa composição, mas o fato é, se tivesse só 2 assim, você voltaria para cá, viria para cá e fecharia aqui. Então, basicamente, essa ideia que se refere a você compor 2 ciclos, você consegue compor 3 ciclos, 4 ciclos e assim por diante. Pode falar. Faz diferença essa mudança de sentido que você faz o caminho? Sentido horário, trocando de horário depois? Não faz diferença, não. O que você tem que tomar cuidado, que você não pode fazer, por exemplo, é comecei aqui no A, vim aqui no V, subi aqui no A. Aí realmente. Aí, como é que você vai passar para cá? Aí não tem como. Né? Então, você tem que ter esses vértices que pertencem a mais de um ciclo bem identificado para você conseguir montar esse percurso que você saia de um e vai até o outro. Uhum. Seguindo essa ideia, você consegue fazer a sua composição e com isso você vai ter em mão já o seu percurso de Euler. Porque, veja, o seu primeiro passo foi a decomposição em que você sabe que cada aresta está em exatamente um ciclo. Por isso que esse percurso aqui você sabe que não vai repetir aresta. E todas as arestas estão em algum dos ciclos.
Então, o resultado vai ser necessariamente no percurso de Euler associado a esses ciclos aí. Entendeu? Uhum. E isso é o que está escrito aqui. E acabou. Tomei 3 minutos a mais do tempo. Entenderam? Uhum. Sim? Agora, eu não tô com Pode certeza perguntar. se, tipo, todo ciclo ele tá conectado com outro ciclo em exatamente um vértice. Eu não poderia ter 2 vértices sendo compartilhados por 2 ciclos diferentes. Certo. Agora eu não consigo formalizar por que não. Então, assim, né, que você está falando. Você tem um ciclo aqui, aí você tem um ciclo aqui. Isso. Tipo isso, né? Tem esses 2 vértices aqui. Tá. Ah, Fala. seria porque eu formaria um terceiro ciclo ali entre os dois. Você formou um terceiro ciclo ali entre os 2, por exemplo. E aí, O que não é problemático também, você pode. Né? Então, vindo para cá, começando daqui, por exemplo, teria como você conseguir fazer o percurso de óleo dessa forma? Teria também, é só você pensar como seria, né? Vim para cá, aí daqui você faz como? Vim para cá, daqui vim para cá, daqui vim para cá, daqui vim para cá, não tem problema. Entendeu? então não tem Então, o problema. ponto não, você identificar esses vértices e fazer com que de um você consiga percorrer o outro, faltando ainda arestas para percorrer no outro, ok, você passa para outro ciclo e faz o seu percurso. Entendeu? Então, o fato é que é possível. Dado essa decomposição anterior, você consegue compor, porque você consegue fazer, né, esse percurso nos ciclos, cada aresta ser visitada exatamente uma vez, quando você estiver fazendo a composição, porque cada aresta só vai pertencer a um dos ciclos que você tinha na sua decomposição. Aqui, nesse caso, você poderia ter um ciclo assim. Um ciclo é assim, daqui para cá, e outro ciclo é assim, daqui para cá. Deixa eu mudar a cor. Assim, por exemplo, e o outro é o que ficou em rosa aqui. Entendeu? Por exemplo, não tem problema. Cada aresta está exatamente um ciclo. Se tem como você percorrer cada ciclo, na sua composição tem como você percorrer também, saindo de um, indo para o outro, se juntando a um outro ciclo. E você sabe que sempre tem como você se juntar a um outro ciclo, porque se não tivesse, o ciclo estaria isolado. Então, e o grafo é conexo, não tem como ter um ciclo isolado. Tá. Entendi. Eu tava achando que, tipo, no desenho que tá, sem ser o que você fez agora, o desenho que já tá no slide, o ponto, seriam todos os pontos necessariamente que eles compartilham entre 2 ciclos, mas não, né? Tipo, é um ponto aí que a gente escolheu. Tem algum aí que você consegue fazer esse sai de um, vai para o outro e volta, né? Tá. Entendeu? Bom, eu recomendo que vocês, né, revejam, né, leiam o que está escrito aqui, porque eu não estou lendo o que está escrito aqui, mas isso vai complementar o que eu estou falando, né? Assistam de novo, assista a aula do ano passado que eu dei essa matéria. Enfim, quanto mais materiais vocês virem, melhor também para o entendimento, tá? Mas qualquer coisa é só perguntar. A gente teria várias outras... Aliás, a gente tem várias outras consequências em considerar grafos semi-eulerianos, por exemplo, né? E aí são coisas que eu acabo cobrando nas aviões, nas provas, na lista. E aí, entendendo bem esse conceito aqui, a gente consegue generalizar um pouco essas ideias de euleriano. Tá? Na aula que vem eu já vou para grafos hamiltonianos. Beleza? Foi uma aula extensa, né? Falei de várias coisas aqui. 2 pontos, basicamente. Um foi sobre os eulerianos e anteriormente sobre bloco, envolvendo ainda a conectividade. Mas, enfim, era o que eu tinha para falar mesmo. Tá? Show. Beleza? Alguma pergunta? Tranquilo. Bom, então tá bom, gente. Posso encerrar? Pode sim. Sim? Então tá, até segunda-feira, né? Isso. Hoje é quarta? Tá bom. Descer a gravação e é isso. Valeu. Tchau, tchau.